Sejam bem-vindos ao curso de Gestão de Equipes Empoderadas, do Programa Integrativo de Busca Ativa, o PIBA, realizado em parceria com a UERJ e com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Fortalecimento da Capacidade dos Municípios. Na aula 4, a gente vai conversar sobre gestão de conflitos e feedback, visando compreender o que é um conflito, principais causas e formas de gerenciar conflitos na equipe, a importância do feedback na gestão de conflitos e desenvolvimento de equipes empoderadas. Então, nessa aula, vocês vão encontrar a definição de conflito, as principais causas, como fazer a gestão de conflitos, comunicação não violenta e escutativa e feedback. Na última aula, a gente conversou que uma maneira de manter um ambiente ético e moral é antecipar e solucionar conflitos. Mas o que é um conflito? Vamos olhar no dicionário? Conflito é uma profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes. É choque, enfrentamento. No RH, a gente fala que conflito podem ser pequenas discussões, discordâncias entre a equipe. É uma divergência entre as pessoas. E se essa divergência afetar a produtividade, o engajamento, a comunicação, ela também pode aumentar o absenteísmo. Em outras palavras, aumentar a quantidade de faltas. Quando temos equipes empoderadas, que dão suas opiniões, tomam decisões, controlam suas atividades, a gente tem um ambiente passível de conflitos. Não precisam ser conflitos profundos, que nem o dicionário falou, mas desentendimentos que prejudiquem a rotina. Conflitos, discordâncias, são comuns e debates são importantes para que novas ideias surjam e que as pessoas possam considerar outros pontos de vista. Assim, a gente pode buscar melhores soluções. Às vezes, a gente está com uma ideia tão fixa que não percebe alguma coisa que está do nosso lado, bem debaixo do nosso nariz. E com o debate, a gente consegue ampliar essa visão. Mas é essencial que esse debate, esse conflito pequeno, não saia de controle. A gestão de conflitos não tem como objetivo eliminar o conflito, e sim gerir, como o próprio termo já diz. Assim, eles não geram desgaste na equipe. A gestão de conflitos é então um conjunto de ações que tem como objetivo um ambiente harmonioso, saudável e com bom relacionamento interpessoal. Quais são as principais causas de conflito? A gente vai conversar sobre isso agora. A gente começa com comunicação não eficiente. Conforme a gente conversou antes, 60% dos conflitos têm origem na falha de comunicação. Uma comunicação não eficiente acontece quando a informação transmitida não é clara, ou falta informação, ou não teve uma boa compreensão do que foi dito, e ninguém parou para verificar se o outro tinha entendido. Parece até um telefone sem fio. Cada um entende uma coisa e passa para frente o que percebeu. Pensem na casa de vocês. Quantas discussões já saíram de controle porque vocês não ouviram uma informação? Ou porque não deram a informação? Ou até mesmo porque entenderam alguma coisa errada? Quantas vezes vocês falaram ou ouviram: "Mas eu disse, eu avisei, eu falei"? Disse mesmo. E de uma forma que o outro compreendesse. Falta de recursos. Quando a instituição tem um processo, tem um passo a passo da atividade, todo mundo vai seguir o padrão. Quando isso não acontece, cada um vai fazer de um jeito, o que pode impactar negativamente nos outros sistemas e levar a conflitos. É bem possível que a sua relação com algum setor
tenha ficado desgastado porque você fez a atividade de um jeito e o setor precisava receber de outra forma. Clima ruim. Quando a gente não tem bons relacionamentos no trabalho, abre-se espaço para discussões. Até em casa isso acontece, né? Relacionamentos tóxicos, sem respeito, abuso de poder, intimidação, levam ao desgaste no ambiente de trabalho. Quando a gente vive nesse tipo de situação, qualquer acontecimento, até mesmo alguma coisa pequena, como mudarem alguma coisa de lugar, podem nos levar a iniciar um conflito. Falta de recursos, seja porque não tem ou porque é de difícil acesso. As pessoas podem brigar para conseguir usar e pode até esperar na fila. E se esse recurso ele é essencial para fazer as atividades, a escassez de acesso pode levar a uma sobrecarga, porque as pessoas elas só querem fazer seus trabalhos e não conseguem. Estão incapacitadas. E de novo, quando a gente não está bem, qualquer gota d'água, a gente explode. Prazos irreais ou sobrecarga de atividades. Prazos que não condizem com a complexidade da tarefa, o que pode acarretar em atrasos ou horas extras para que possa entregar. E isso gera frustração, especialmente se você não consegue cumprir suas atividades e prazos porque falta aquele recurso que a gente conversou antes. Contradição na postura em relação ao código de ética e políticas. Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Alguns respeitam e outros não. Quando não tem uma uniformidade nesse sentido, a gente não sabe que conduta adotar diante de problemas ou decisões e precisamos acabar seguindo por um caminho que pode prejudicar outro setor ou atividade. Com certeza, você já vivenciou algum conflito. Relembra o último conflito. Pode ser em casa, trabalho. Qual foi a causa raiz? Ele poderia ter sido evitado? O que poderia ter sido feito para evitar? Agora que a gente já conversou sobre os principais fatores que geram conflitos, como é que a gente faz a gestão deles? Primeiro, identifica o problema do início. Parece óbvio, mas a gente não costuma fazer isso. Essa prática vai impedir que ele aumente e fuja de proporção, chegando a causar desligamentos ou advertências. Procure entender o que aconteceu, o que levou àquela situação e os envolvidos. Mas não procura por culpados. O foco é resolver. Entenda o que causou o problema, a raiz dele e solucione para que não se repita. Seja neutro e ouça. Escute todos os lados da situação e não tome partido. O gestor deve buscar o que é melhor para o bem-estar de todos e garantir que as regras tenham o mesmo peso para todo mundo. Não seja dominado pela emoção. Durante um conflito, a gente tende a ser dominado pelas nossas emoções. É importante que todos tentem se controlar justamente para que isso não aconteça. Muitas vezes, no calor da emoção, a gente fala coisas que não condizem com a realidade, podendo ampliar o conflito. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Falar alguma coisa e depois se arrepender. Trabalhe a comunicação. Sempre busque uma linguagem clara para que todos entendam. Seja objetivo para que ninguém tenha dúvidas. Se certifica que todo mundo entendeu. Se um conflito começou porque era para escrever no prontuário com papel azul e estão escrevendo no papel rosa,
conversa com as pessoas. Mas não fala, espero que todos sigam o procedimento. Isso não é claro, não explicita a situação, o comportamento que você precisa que as pessoas adotem. Fale que o procedimento é que todos os prontuários sejam escritos em papel azul e que todos devem seguir essa orientação. Assim, não ficarão dúvidas. Tem uma frase muito boa de Alejandro Jodorowsky que diz: entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo e o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo. É exatamente isso. Você acha que falou uma coisa, eu entendi outra. Uma falha na comunicação tem um grande potencial para causar conflitos, como vimos anteriormente na aula. E uma comunicação clara é uma forma de evitar essas falhas. Continuando, defina o comportamento aceitável. Deixe claro o que espera do colaborador. Retome a missão, tenha os trabalhos e atividades que precisam ser feitas descritas. Não permita um ambiente com intrigas, fofocas, qualquer forma de assédio ou ato discriminatório. Conheça a equipe. Respeitar cada um é essencial para uma boa gestão de conflitos, já que todo mundo tem que se sentir respeitado. Entenda onde as pessoas se parecem e onde são diferentes. Como se relacionam. Crie espaço para o diálogo. Possibilite momentos para conversa, troca de ideias. Abre espaço para negociação. Equipes que se comunicam e que se escutam ficam muito mais alinhadas e caminham para o mesmo objetivo. É importante sinalizar que o conflito ele não deve ser evitado, ele deve ser resolvido. Se eu evito resolver o conflito, se eu coloco panos quentes, olho para o lado, coloco embaixo do tapete, ele pode aumentar, crescer e, eventualmente, explodir, tomando proporções muito maiores do que teria se tivesse sido parado no início. A gente também não deve se acomodar com o conflito. A equipe discorda bastante, bate boca, tá tudo bem. Não tá nada bem. Divergências devem ser tratadas, porque isso enfraquece o relacionamento entre os colaboradores e pode, sim, prejudicar a entrega das tarefas, dos resultados. Tem uma diferença entre discordâncias constantes e debates saudáveis. Percebeu o conflito? Busca solucionar e incentive que os colaboradores encontrem um meio termo. Lembrando do que a gente falou no início, todo e qualquer conflito é uma oportunidade de aprendizagem, de desenvolvimento e inovação. E para finalizar, pratique a gentileza. A gente tem que lembrar sempre que gentileza gera gentileza. Quando somos gentis uns com os outros, criamos um ambiente mais harmônico, acolhedor. Aumentamos nossa conexão com o outro. E a gentileza tem o poder de reduzir estresse, criar e fortalecer laços, aumentar a sensação de felicidade, reduzir isolamento social e, claro, diminuir conflitos. Segundo Cláudio Paixão, uma sequência de reações amistosas gera um ambiente acolhedor, provocando uma sensação de bem-estar. E isso é a gentileza. Que gentileza você tem feito no seu ambiente de trabalho? Quero aproveitar e passar algumas dicas de gentileza. Então, aqui vão elas. Seja cordial. A gente falou de cordialidade quando conversamos sobre empatia. Lembre-se de ser educado, tanto nos relacionamentos presenciais, virtuais ou telefônicos, seja com uma ligação esperada ou um número desconhecido.
Cumprimenta com um sorriso, abre a porta, ceda lugar, peça licença e dê passagem. Devolva objetos perdidos, faça doações. Agradeça, elogie ou parabenize de forma constante. O gesto vai fazer a pessoa perceber que ela faz a diferença. Peça desculpas. Compartilhe a admiração que você tem pelo outro. E quando conversar, olha nos olhos ou demonstre de alguma outra maneira que você está ali com o outro. Isso é uma forma de acolhimento da pessoa e ela vai se sentir melhor com essa interação. Preparados para colocar a gentileza em prática? Tudo o que precisa é o primeiro passo. Uma prática que pode ajudar a evitar conflitos e ajudar também na solução deles é a comunicação não violenta, que foi desenvolvida por Marshall Rosenberg. Mas para falar da comunicação não violenta, é importante caracterizar uma comunicação violenta. Assim, você vai conseguir perceber melhor a diferença. Na comunicação violenta, a gente tem uma normalização da violência. E se engana quem pensa que violência tem a ver só com gritar, brigar e bater. Ignorar, tratamento de silêncio são formas, sim, de violência com o outro. Você invalida a pessoa ou o que ela tem para te falar. Quando a gente normaliza a violência, a gente bloqueia a comunicação, a conexão com o outro. A comunicação violenta, ela é pautada em julgamentos. É o que eu acho de você. É a minha opinião sobre o que você faz ou deixa de fazer, baseando assim no que eu acho que é certo e errado. Quem tem culpa, quem tem razão. É um estilo de comunicação que dá ordens, não abre espaço para o outro escolher. É uma comunicação que não empodera. Vocês já vivenciaram esse tipo de comunicação? Vocês já praticaram esse tipo de comunicação, mesmo que sem intenção? Para o vídeo. Relembra a última vez que você foi porta-voz dessa comunicação violenta. Não precisa ser uma situação de trabalho, pode ser em casa. A comunicação violenta, ela tem o objetivo de criticar, julgar, achar que sabe o que está acontecendo com o outro e dentro dele. A gente não considera as necessidades do outro. Somos rudes, ríspidos. E isso leva a relacionamentos mais desgastantes, divergentes, hostis e, consequentemente, conflituosos. A comunicação violenta, ela tem uma série de desdobramentos, de consequências nos relacionamentos. Ela impacta na produtividade, autoestima e motivação. Ela vai comprometer a lealdade dos colaboradores, aumentando o risco de perda de funcionários e pode gerar comportamentos inadequados. Se as pessoas, o meu gestor, são agressivas ao falar, não me escutam, por que produzir, por que entregar, por que buscar resultados? Por que ser leal a esse lugar? E especificamente, por que ficar? A comunicação violenta, ela não vai acontecer só em instituições, só em empresas. Ela acontece em todos os ambientes. E é por isso que a gente precisa de uma comunicação não violenta em todos os âmbitos, em todas as situações. A comunicação não violenta, ou CNV,
é a linguagem que cria conexão de qualidade. Assim, a gente consegue expressar as nossas necessidades de forma harmoniosa. É permeada pela empatia e livre de intrigas. É uma comunicação que estimula a gente a aprender a lidar com conflitos, a nos comunicarmos de forma consciente. Sabemos o que estamos falando, o que estamos escolhendo. É se doar de coração no relacionamento, sem pensar em qualquer forma de recompensa, sem culpa, sem vergonha, sem frustração. É uma comunicação que nos estimula a usar a compaixão e a empatia. É saber pedir e não exigir. São relações baseadas em confiança e não em controle. Rosenberg, ele fala de 4 passos para uma comunicação não violenta. O primeiro passo é a observação, escuta. E a gente tem que fazer isso sem julgar, sem qualquer juízo de valor. É observar, ouvir a situação, o exemplo, o relato, exatamente como aconteceu, sem expressar a sua opinião. Sentimentos é o que eu sinto quando eu observo a situação que a gente descreveu no primeiro passo. É dar nome aos sentimentos, expor o que sentiu. E, gente, dar nome em sentimento pode ser muito difícil. Muitas vezes, a gente tem dificuldade de identificar o que está acontecendo dentro da gente. Necessidade. Necessidade que você possui em relação ao que sente. É a necessidade que eu tenho que a situação descrita mude. É o que você precisa que aconteça, que você precisa que mude. E por fim, o pedido, que é o pedido concreto, que atende às minhas necessidades. É o pedido para mudar através de uma linguagem positiva e afirmativa. Então, é substituir a chamada de atenção porque chegou atrasado, como por exemplo, olha a hora, tem relógio não? Se continuar assim, vai levar advertência. Para. João, percebi que você chegou atrasado na segunda, terça e quarta da semana passada. Isso fez com que eu ficasse preocupado com você e com seu desempenho. E também aborrecido, porque não me comunicou que chegaria atrasado. Preciso que você tenha mais atenção com o horário e se programe para chegar na hora combinada. Aqui, a gente conta com a sua presença nos atendimentos e na divisão das tarefas. Vou me sentir mais seguro no nosso trabalho, sabendo que eu posso contar com você. Mais cedo nessa aula, eu pedi para você lembrar de uma situação em que você foi porta-voz da comunicação violenta. Agora, pausa o vídeo e reescreve. Como você poderia ter falado? Como você poderia ter conduzido essa mesma situação, só que com a comunicação não violenta? A comunicação não violenta, ela possibilita compreender melhor as emoções. Uma vez que a gente nomeia os sentimentos, conseguimos entender melhor o que estamos sentindo e o que desencadeou essa emoção. Um ambiente mais acolhedor, sem julgamentos ou agressividade nas colocações. E é importante sinalizar que a comunicação violenta, ela não vai exterminar discussões ou conflitos. Ela não faz milagre. Eles vão continuar existindo, mas a comunicação não violenta vai ajudar a concluir essas situações com mais facilidade, com consenso e de forma mais harmoniosa. Convido você para praticar a comunicação não violenta nos relacionamentos profissionais e pessoais e melhorar a qualidade deles.
Um outro fator que dá grande suporte à comunicação não violenta é a escuta ativa. Na escuta ativa, a pessoa mantém o foco em ouvir o que é dito, sem ser reativo, apenas absorvendo o que o outro tem a dizer, buscando compreender o que é falado, criando um interesse genuíno nas colocações do outro. Vamos pausar aqui rapidinho a aula para ver esse vídeo que fala sobre escuta ativa. A escuta ativa. Ouvir é perceber os sons, é sensorial. Escutar é dar significado àquilo que ouvimos. Para escutar, usamos nossas emoções e nosso cérebro. Escutar requer atenção, interesse e gentileza. Quando escutamos alguém, mantemos contato visual, fazemos expressões faciais, meneios com a cabeça. Perguntamos para esclarecer dúvidas. Traduzimos com nossas palavras o que o outro disse. Não interrompemos enquanto o outro fala. Deixamos que a pessoa termine de falar sem tentar adivinhar o que ela vai dizer. Não falamos ao mesmo tempo que o outro. Não podemos escutar enquanto falamos. Quando praticamos a escuta ativa, demonstramos respeito pelo outro. Paramos o que estamos fazendo. Ficamos atentos aos sentimentos que surgem, à linguagem corporal. Na escuta ativa, dou retorno imediato, ou assim que possível, àquele que me procura. E me expresso com honestidade, clareza e boa educação. Assim, entrego a minha mensagem e recebo aquela que vem. Esse vídeo ressalta algumas características da escuta ativa. Ele traz que escutar é prestar atenção, ter interesse genuíno no que o outro fala, é dar significado ao que foi ouvido. Durante a escuta ativa, damos feedback, damos retorno ao outro, mantemos o contato visual, mexemos a cabeça, fazemos expressões faciais reagindo ao que é dito e adotamos uma postura direcionada para o nosso interlocutor. E isso é uma forma de demonstrar respeito ao outro. Na escuta ativa, a gente não interrompe, não fala ao mesmo tempo, não tenta adivinhar o que o outro vai falar e não tenta terminar a frase que o outro iniciou. Uma maneira da gente demonstrar que compreendeu o que o outro colocou é repetindo a informação. Assim, mostramos que estamos prestando atenção e que compreendemos o que foi colocado. É falar com as nossas palavras o que o outro diz e não repetir literalmente palavra por palavra do que foi falado. Não julga. Apenas confirme se entendeu tudo que a pessoa expressou. Um outro ponto positivo é que isso leva a uma maior absorção do conteúdo, possibilitando ouvir e comunicar com mais clareza e eficiência, porque prestei atenção no que foi dito e porque não divaguei, não fiquei pensando em outras coisas, tornando assim os diálogos mais eficientes. A escuta ativa possibilita uma maior clareza nos diálogos e diminuição de falhas de comunicação, um dos principais fatores que desencadeiam conflitos. Com isso, a gente tem uma redução natural
da quantidade de conflitos internos, levando ao aumento da confiança entre os colaboradores e auxiliando no desenvolvimento da empatia, porque somos capazes de compreender melhor a perspectiva do outro. E claro, a boa gestão de conflitos traz diversas vantagens, como você já deve ter percebido. Ela promove um ambiente de trabalho saudável. Quando a gente gere conflito, resolvemos conflitos e potenciais conflitos, a gente reduz a possibilidade de acontecerem novos no futuro. Melhora o engajamento, por possibilitar um ambiente harmonioso e saudável. É propício para a produtividade, porque a gente tem estabilidade mesmo diante de metas desafiadoras. E sabemos que os impasses serão resolvidos da melhor maneira. E isso fortalece a cultura. Com todos em harmonia e com todos os objetivos alinhados, há uma colaboração mais forte. Todos conseguem seguir os comportamentos, hábitos e práticas da empresa, reduzindo demissões e faltas, por termos esse ambiente saudável, ético e respeitoso. Todos os colaboradores não sentem necessidade de buscar um ambiente favorável em outra instituição ou em outro setor. Vamos colocar em prática a gestão de conflitos? Um fator que ajuda na gestão de conflitos e no empoderamento de equipes é o feedback, conforme vimos em outra aula. Feedback é dar resposta sobre uma tarefa, é dar retorno. Do inglês, é retroalimentar. Dar feedback é quando nós damos o retorno sobre o desempenho. É muito usado em instituições para dar retorno ao colaborador sobre o comportamento que apresenta, as atividades que faz e o seu desempenho no exercício da função. Ajuda no processo de mudança ou reforço de um comportamento, ou seja, quando você quer que aquele comportamento continue acontecendo. O feedback, ele impacta no desenvolvimento do colaborador e ajuda a alcançar os objetivos. Nessa aula, a gente vai falar sobre a importância do feedback e como elaborar um. Richard Williams traz a teoria do balde furado. Para ele, nós temos um balde dentro de nós, bem no nosso coração. Nossa história faz furos e também os tapa. Quando alguém pratica comunicação violenta, é um furo a mais no nosso balde. Já a comunicação não violenta ajuda a começar a fechar esses furos. Quando alguém nos machuca, com ou sem intenção, tem potencial de criar um furo no nosso balde. Se alguém é gentil conosco, pode fechar um furo. Todos os feedbacks que recebemos vão para o balde. Porém, se temos muitos furos, esse feedback se perde com mais facilidade. E sem um retorno constante, o balde pode ficar vazio. O feedback, então, quando praticado de forma constante, não só pode ajudar a fechar furos, como também manter o nosso balde cheio, trazendo a percepção de acolhimento e de capacidade de fazer, de entregar, de apresentar resultados. Os furos, eles podem ser feitos apenas no ambiente de trabalho? Não. Os furos podem ser feitos por nós. Quem nunca aqui teve um pensamento negativo ou uma atitude que no final prejudicou a si? Por nossos familiares, amigos, gestão e colegas de trabalho. Tudo e todos ao nosso redor têm potencial para criar e fechar furos. E como a gente percebe quando uma pessoa não está bem, quando está com muitos furos nesse balde ou com um balde vazio? Alguns comportamentos vão indicar isso para a gente, como, por exemplo, baixo nível de produção, de desempenho. A pessoa não entrega. E se não entrega, não faz com qualidade ou no prazo.
não tem aquele brilho nos olhos. Dificuldade de relacionamento. A pessoa está tão machucada que tem dificuldade em conseguir cultivar relacionamentos positivos, em compartilhar bons momentos com os outros. Pouca iniciativa. Não se voluntaria para fazer as atividades ou passar tempo com os outros. E linguagem corporal, que é mais fechada, sem abertura para conversa. Uma pessoa que não está bem, ela não consegue ser empoderada. Para isso, tem que ser feito um trabalho para começar a tapar os furos e, posteriormente, o processo de empoderamento. Como a gente consegue tapar os furos? Aqui vai algumas práticas. Dar feedback de qualidade. A gente vai ver daqui a pouco. Elogiar e reconhecer. Comemorar realizações. É importante que quando a pessoa faça algo que você julga positivo, reconhecer o que foi feito, elogiar. Isso é essencial para a pessoa saber e entender que está no caminho certo. Comemorar conquistas, valorizar. Isso é feedback positivo. E delegar o poder de tomar decisões. Dê liberdade para a pessoa decidir o que deve ser feito, o que vai fazer e como fazer. Fornecer informações para engajar o desempenho de outras pessoas é sempre um desafio. Para fazer da melhor maneira, é melhor expressar a opinião da forma adequada. Por isso, conhecer quais são os tipos de feedback é fundamental. Nós temos, então, 4 tipos de feedback. O ofensivo, que é uma mensagem de desprezo, de agressão. É capaz de comprometer relações e gerar conflitos. Nesse tipo de feedback, tem-se uma desvalorização ou desqualificação da pessoa que recebe, o que provoca sentimentos nada recomendáveis para os relacionamentos interpessoais. O insignificante é uma resposta mínima, não tem valor de feedback. É um retorno que não traz resultados efetivos e é baseado em afirmativas vagas ou genéricas. Então a pessoa que recebe não sabe muito bem o que fazer com o que foi dito e nem tem certeza do propósito daquilo. Tem muito pouco ou nenhum efeito prático. Se eu falo para uma pessoa, não gosto de trabalhar com você, além de ser ofensivo, a pessoa não sabe o que fazer para mudar essa realidade. O corretivo, quando o foco é a mudança de um comportamento, é corrigir um comportamento considerado indesejável. É um retorno muito desafiador e, quando não é dado corretamente, pode ser confundido como punição e não ter o efeito proposto, e sim o oposto. É preciso ter empatia e sensibilidade para dar o feedback corretivo de forma eficiente. A pessoa precisa sair da conversa entendendo que pode melhorar e que tem capacidade para isso. E o positivo, que é quando queremos que um comportamento se repita. É uma forma de reforçar um comportamento vantajoso ou um desempenho que seja desejável. É o que mais funciona, visto que quem recebe tende a ficar satisfeito com a apreciação de suas atividades. Richard Williams diz que se tivéssemos a prática de feedbacks positivos constantes, os corretivos seriam dados em menor quantidade, uma vez que todos saberíamos o caminho a seguir. Nem todos os feedbacks vão tapar os furos dos baldes, os furos que a gente tem dentro de nós. O ofensivo e o insignificante vão deixar a pessoa mais fragilizada, mas um feedback corretivo bem feito e o positivo tem o poder de fazer aumentar a autoestima da pessoa, porque vão fechando os furos. Isso é de uma hora para outra? Não. É um trabalho constante.
mas que vai possibilitar o empoderamento dessa pessoa. Então, para reforçar, nos relacionamentos, temos que praticar de forma mais constante o feedback positivo e o corretivo. E temos que esquecer o ofensivo e o insignificante. Richard Williams diz que dar feedback é um desafio, pois precisamos entender as pessoas e a maneira como elas reagem para aprimorar nossa capacidade de dar retorno. E ser capaz de fazer uma leitura das outras pessoas não é uma habilidade inata, mas algo que precisamos desenvolver. Dar feedback é difícil, especialmente o corretivo, mas é importante a gente perceber essa palavra-chave da frase: desenvolver. Dar feedback é algo que a gente consegue desenvolver. E é muito importante a prática do feedback, porque quando não fazemos de maneira constante, podemos ter impacto na produtividade, autoestima e motivação. Pode comprometer a lealdade do colaborador, aumenta o risco de perder funcionários, porque eles não se sentem valorizados, se sentem esquecidos e ignorados, e pode levar a comportamentos inadequados. E como a gente pode se preparar para um feedback? Começa elaborando um plano. Reflita sobre o que vai dizer. Se quiser, pode escrever o que quer falar. Assim, você consegue estruturar o feedback com calma e revisar depois, mudando se quiser fazer alguma alteração para deixar mais adequado. Foque em comportamentos. O comportamento é observável, então baseie-se em situações específicas. Utilize exemplos objetivos. Faça abordagem específica. Evite suposições. Saiba o que realmente aconteceu e descreva a situação, trazendo o contexto, o que aconteceu e o resultado. Escolha a hora e local. Alguns retornos devem ser dados imediatamente, mas se for um feedback corretivo ou uma situação crítica, jamais deve ser dado em público. Escolha um lugar reservado e sem distrações. Se necessário, marca com antecedência e deixe a agenda livre. Entenda que o momento é delicado e você tem que respeitar o tempo do outro. Ouça atentamente e encoraje a pessoa a expressar seu ponto de vista. É importante termos em mente 2 pontos durante o processo de feedback. Manter a cordialidade, a gente tem que sempre se lembrar disso, especialmente nos momentos mais delicados, e manter o contato visual ou uma postura que demonstre para o outro que aquele momento é importante. Quando a gente não tem essa prática ou estamos fazendo outras coisas durante a reunião, você pode diminuir esse momento com a pessoa. Transparece que não é importante o que está acontecendo ali. Lembre-se sempre que algumas pessoas vão precisar de mais feedback, de mais retorno que as outras. E não devemos, em momento nenhum, negar esse direito. Quando a gente vai dar um feedback, alguns erros são bem comuns e a gente vai conversar sobre eles. O primeiro é só dar feedback negativo. Eu não falo para a pessoa o que é um comportamento interessante, o que ela precisa fazer ou fazer diferente. Se abordo apenas o que não fazer, ela tem dificuldade de entender qual caminho deve seguir para mudar. Não ser específico é o feedback insignificante. Não dá a oportunidade da pessoa entender completamente o que aconteceu, se apropriar do que foi dito, para poder ajustar o comportamento. Não dá chance dela lembrar melhor da situação e pensar em formas de reverter, de mudar. Ser emotivo ou pessoal.
Eu posso falar como eu me senti com a situação, mas isso não deve ser o foco do feedback. O foco tem que ser o que aconteceu de fato e que precisa ser mudado. Não avaliar o resultado do feedback. Quando a gente dá um feedback, seja corretivo, quando a gente precisa que alguma coisa mude, ou positivo, quando a gente quer que continue do jeito que é importante sempre observar para saber se eu tive o resultado esperado, se eu atingi meu objetivo dando aquele retorno. Não praticar o feedback. O feedback é uma forma de alinhar expectativas, de mostrar para a pessoa que você acredita nela e no seu potencial. Se eu não faço isso, a pessoa se sente esquecida, invisível, mexendo com a sua autoestima, lealdade e motivação, conforme a gente conversou anteriormente. Generalizar um aspecto negativo para todo feedback. Quando isso acontece, a gente esquece tudo que é positivo e fornece apenas o feedback negativo. Parece que a pessoa não faz nada de bom. Citar apenas comportamentos mais recentes. O feedback, ele deve abarcar todo o período entre um feedback e outro. Alguns praticam feedback de forma anual, outros semestral ou trimestral. Como o tempo pode ser longo, é válido anotar as situações para que consiga ser específico, independente do tempo que passou. Comparar com outro colaborador. Cada pessoa é única, assim como o feedback. Caso queira que a pessoa haja como outro colaborador, é interessante exemplificar o comportamento que deseja e não comparar. Não pedir para que ela seja como a outra pessoa. Como estruturar, então, um feedback? A gente começa criando uma conexão com o colaborador. Esse momento é importante para que a gente possa ter um vínculo e a pessoa tenha capacidade para entender que aquele momento é importante. Para gerar uma conexão, a gente tem que analisar como o outro se comporta, verificar se é o momento adequado, o ritmo da pessoa durante o início da conversa. E é interessante que você informe que é um momento de feedback, que é uma oportunidade de alinhar alguns assuntos, algumas atividades. Identifique, então, exatamente a situação. Não apresente qualquer juízo de valor, qualquer julgamento. Apenas descreva exatamente o que aconteceu. Quanto mais preciso você for, melhor. Isso dá a oportunidade da pessoa perceber o feedback, lembrar do que aconteceu, evitando uma negação automática da informação. Descreva o comportamento da pessoa, a postura que foi adotada e o que levou à necessidade de feedback. Novamente, não faça qualquer julgamento. Informe o impacto das ações do setor, na instituição ou no projeto. Fale de dados, caso você tenha. Nesse momento, você pode abordar o que sentiu com a situação e como as pessoas foram impactadas. Construa os próximos passos. Estimule o colaborador a estabelecer os planos de ação para mudar o cenário ou continuar com ele, caso o feedback seja positivo. E acompanhe, dê suporte durante esse processo. Pode ser que a pessoa precise de ajuda para estabelecer as metas e o prazo, mas não dê as respostas. Você não pode definir o que precisa ser feito. A decisão sobre quais planos de ação deve fazer tem que partir do outro, da pessoa que recebeu o feedback, possibilitando assim um maior comprometimento com as ações. Nesse momento de encerramento, você pode mencionar, caso queira, situações passadas em que você recebeu ou deu feedback e como foram importantes para o desenvolvimento. Vamos trazer um exemplo mais prático para ajudar vocês a entenderem melhor. A gente começa com um exemplo de um feedback corretivo. Oi, Miguel,
Como você está se sentindo hoje? Como foi o final de semana? Ontem, durante a reunião matinal, quando você comentou que não conseguiu cumprir o prazo do projeto, você falou de uma forma um tanto quanto agressiva com o João. Aqui, nesse momento em que você descreve o comportamento, caso sinta que tem espaço e se puder, você pode repetir exatamente o que aconteceu, caso queira ser mais específico. E no impacto, resultando numa gritaria entre vocês de uma forma muito fora dos padrões desejados por mim e pela empresa. Eu fiquei surpreso por esse comportamento. Você é uma pessoa que tem uma postura calma, contida, que pondera antes de expressar sua opinião. Esse tipo de comportamento não deve ser aceito entre duas pessoas da mesma equipe. Como você pode me garantir que isso nunca mais ocorrerá? Outra forma de feedback é o que chamamos de sanduíche. Após criar a conexão, você traz pontos positivos, comportamentos e situações em que a pessoa apresentou um comportamento desejado, sempre de forma específica, descrevendo a situação, o que aconteceu e os resultados. Depois, você aborda os pontos que precisa que a pessoa melhore, que mude o comportamento. Novamente, seja sempre específico. Você pode então finalizar estimulando a pessoa a elaborar os planos de ação para que tal comportamento não se repita ou trazer novos pontos positivos. É interessante que os pontos positivos mostrem que a pessoa tem potencial e capacidade para mudar o que precisa ser mudado. Agora, como seria o feedback positivo? A gente segue com a mesma estrutura. Oi, Miguel. Como você está se sentindo hoje? Como foi o final de semana? Nesse mês, a sua equipe atingiu a meta antes do encerramento do prazo. Você trabalhou com afinco para isso, praticando feedback com a equipe, ajustando processos e mantendo uma comunicação clara, garantindo que todos entendessem. Aqui, nessa parte, traz exemplos práticos do que aconteceu. Por exemplo, no dia 1º de outubro, você percebeu que estávamos com dificuldade de identificar famílias que pudessem ser incluídas no projeto. E para isso, fez um novo mapeamento da área, indicando partes que poderíamos ir novamente. E assim por diante. Mencione então o impacto. Sei que teve muito esforço envolvido e isso levou a um maior desempenho dos colaboradores e, consequentemente, a meta atingida. Agradeço seu esforço e dedicação. Eles foram refletidos no resultado. Parabéns! Como você pode fazer para que isso aconteça sempre? Se vocês perceberem, a forma do feedback é similar à da comunicação não violenta. E quais as vantagens do feedback constante? Desenvolvimento. Quando damos feedback, a equipe tem a possibilidade de desenvolver seus conhecimentos, comportamentos e habilidades. Fluidez na comunicação. A comunicação fica mais clara, as expectativas alinhadas. Todos têm a possibilidade de desenvolvimento e de ter suas qualidades ressaltadas. Com mais diálogo, a equipe consegue trocar mais ideias e trazer melhorias e inovações. Melhoria na equipe e gestão de pessoas. Dar feedbacks é uma forma de demonstrar preocupação com o outro. Nos importamos e buscamos o melhor para todos. Ao darmos feedback, exercemos nossa empatia e o processo potencializa laços, conexões, melhorando relacionamentos e o ambiente de trabalho. Criamos, assim, o potencial para uma equipe empoderada. A gente tem que sempre lembrar que o feedback é uma forma de acolhimento e deve ser
praticado de forma constante e nunca negado, seja porque a pessoa pediu explicitamente o feedback ou porque você percebeu, através da postura dela, que precisa desse momento. Agora, a gente vai falar da atividade dessa aula. Pense em um conflito que vivenciou. Agora, escreva o contexto. Descreva o conflito. Identifica a causa raiz e o que poderia ter sido feito para evitar o conflito. Relembra uma fala que foi dita de forma violenta, ou, caso tenha sido tratamento de silêncio, como foi feito e a reação da pessoa. Agora, reescreva essa situação, o que foi dito, de forma que ressalte a comunicação não violenta. Elabore o feedback para todos os envolvidos usando a metodologia transmitida na aula. Lembrando que essa atividade vai ficar disponível no ambiente virtual de aprendizagem do projeto e você vai precisar postar suas respostas por lá. Continua mais um pouco nesse vídeo que a gente vai fazer a revisão dos pontos abordados na aula. Começamos a aula definindo o conflito como discussões, desentendimentos, divergências entre a equipe que afetam a produtividade, engajamento e comunicação e podem aumentar o absenteísmo. Lembramos que existem debates saudáveis e que possibilitam que novas ideias surjam, possibilitando também melhores soluções. A gestão de conflitos, ela não extingue todo e qualquer conflito, mas é uma maneira de manter um ambiente harmonioso, saudável e com bom relacionamento interpessoal, apesar da possibilidade de conflitos surgirem. Identificamos as principais causas de conflito, que são comunicação não eficiente, falta de processos, clima interno ruim, falta de recursos, prazos irreais ou sobrecarga de atividades e contradição na postura em relação ao código de ética e políticas. Trouxemos então fatores que ajudam a gente a identificar e gerir conflitos. É importante que a gente identifique o problema no início, seja neutro e ouça, e não sejamos dominados pela emoção, trabalhando a comunicação, definindo o comportamento aceitável, conhecendo a equipe, criando espaços para o diálogo e praticando a gentileza. Aproveitamos e abordamos algumas formas de praticar a gentileza. Ser cordial, devolver objetos perdidos, fazer doações, agradecer, elogiar ou parabenizar, pedir desculpas, compartilhar a admiração que você tem pelo outro, olhar nos olhos durante as interações ou apresentar um comportamento que a pessoa identifique que você considera aquele momento importante. A comunicação não violenta é uma prática que ajuda na gestão de conflitos e é caracterizada por uma linguagem baseada em criar conexões de qualidade e nos estimula a aprender a lidar com conflitos, a nos comunicar de forma consciente, se doar no relacionamento. Nos estimula a usar a compaixão e empatia, saber pedir e não exigir, e em relações baseadas em confiança e não em controle. Rosenberg, o autor que fala da comunicação não violenta, aborda 4 passos para nos ajudar a fazer uma comunicação não violenta. Observar e escutar sem julgar, expressar sentimentos que teve quando observou a situação descrita, expor a necessidade que tem de mudar o comportamento ou a situação e pedir para o outro conforme as necessidades, usando uma linguagem positiva e afirmativa. A
A comunicação não violenta possibilita compreender melhor as emoções, ter um ambiente mais acolhedor, sem julgamentos ou agressividade, e ajuda a obter o consenso de forma mais harmoniosa, evitando a geração de novos conflitos. A comunicação não violenta deve ser praticada em todos os âmbitos de nossos relacionamentos, sejam pessoais ou profissionais. A escuta ativa também ajuda, porque quem pratica mantém o foco no que é dito, não interrompe ou tenta antecipar a fala do outro, compreendendo o que foi falado. Por mantermos a atenção no que foi dito, possibilita ouvir e comunicar com mais clareza, tornando diálogos mais eficientes e diminuindo falhas de comunicação. As vantagens de fazer uma boa gestão de conflitos são que ela promove um ambiente de trabalho saudável, melhora o engajamento, fortalece a cultura e reduz demissões e faltas. Durante todo o curso, a gente ressaltou a importância do feedback no empoderamento de equipes e abordamos melhor esse tema na aula. Dar feedback é dar retorno ao colaborador sobre seu comportamento, sobre seu desempenho no trabalho. Ajuda no processo de mudança ou de reforço de um comportamento. Quando o feedback é praticado de forma constante, traz a percepção de acolhimento, de que a pessoa é vista e de que tem a capacidade de fazer, de apresentar resultados. Lembramos que recebemos feedbacks durante toda a nossa vida, sejam intencionais ou não. Podemos perceber que a pessoa tem necessidade de feedback quando apresenta comportamentos como baixo nível de produção, de desempenho, dificuldade de relacionamento, pouca iniciativa ou uma linguagem corporal mais fechada. Conseguimos reverter esse cenário fornecendo feedbacks de qualidade, elogiando e reconhecendo, comemorando realizações e delegando o poder de tomar decisões. Temos 4 tipos de feedback. O ofensivo, que é uma mensagem de desprezo, na qual há uma desvalorização ou desqualificação da pessoa que recebe. O insignificante, que não tem valor de feedback e é baseado em afirmativas. O corretivo, quando o foco é a mudança de um comportamento. E, por fim, o positivo, que é quando queremos que o comportamento se repita. Não fornecer feedback pode impactar na produtividade, autoestima e motivação, comprometer a lealdade do colaborador, aumenta o risco de perda de colaboradores e leva a comportamentos inadequados. Uma pessoa que não está bem não consegue ser empoderada. Para isso, tem que ser feito um trabalho anterior para depois começar o empoderamento. Para nos prepararmos para um feedback, devemos elaborar um plano, focar em comportamentos, fazer abordagem específica, escolher local e hora adequados, ouvir atentamente e encorajar a outra pessoa a expressar seu ponto de vista. Durante o feedback, devemos ainda manter a cordialidade e o contato visual ou postura que demonstra a importância daquele momento e evitar alguns erros frequentes, como só dar feedback negativo ou generalizar um aspecto negativo para todo feedback, não ser específico, ser emotivo ou pessoal, não avaliar o resultado do feedback, não praticar feedback, citar apenas comportamentos mais recentes e comparar com outro colaborador. Ao estruturarmos o feedback, devemos criar conexão com o colaborador, identificar exatamente a situação, descrever o comportamento da pessoa, sem qualquer julgamento, informar o impacto das ações no setor, na instituição ou no projeto, e construir os próximos passos, ou seja, quando o colaborador estabelece planos de ação para mudar o cenário ou continuar com ele. O feedback possibilita desenvolvimento, fluidez na comunicação,
melhoria na equipe e na gestão de pessoas, e a criação de espaço para uma equipe empoderada. Obrigada por me acompanhar nessa aula e a gente se vê em breve para a última aula do curso de Gestão de Equipes Empoderadas. Até!